Começa na próxima segunda-feira o julgamento dos médicos acusados de participar de um suposto esquema de tráfico de órgãos em Taubaté. O caso, que ficou conhecido como Calume, pode ter um desfecho depois de 25 anos. Há 25 anos, esses três médicos dividem o exercício da medicina com a incerteza do desfecho de um caso que chocou o país e ganhou até repercussão internacional. Estou absolutamente tranquilo que cumpri minha obrigação profissional, apenas a obrigação profissional. Assim como eu era chamado para operar um paciente, para avaliar um paciente, fui chamado para avaliar se estava em morte encefálica ou não. Na década de 80, eles foram precursores em um programa de transplantes no extinto Hospital Santa Isabel, onde atualmente funciona um hospital regional em Taubaté. A cidade era a quinta do país a desenvolver tecnologia para a retirada de órgãos. Em 1986, os médicos, que também eram professores da Unital, foram acusados de integrar um suposto esquema de tráfico de órgãos. As denúncias, que nunca foram provadas, são sustentadas até hoje pelo médico Roosevelt de Sá Calume, na época diretor do curso de medicina da universidade. Taubaté tinha uma vocação grande para ser doadora de órgãos, porque aqui tinha uma Dutra, onde tinha muito acidente, e tinha uma universidade. E o que se faz em nome de uma universidade nunca é questionado. Esses rins eram todos transplantados, ou foram transplantados, em pacientes de poder aquisitivo muito alto. Ainda segundo o médico, a própria universidade tentou abafar o caso na época. Por isso, ele decidiu procurar o Conselho Regional de Medicina. Quando eu descobri, eu fiquei muito assustado com o programa e eu pedi uma sindicância para o reitor. O reitor Walter Taumaturgo mandou uma carta pedindo para eu ficar quieto, senão ele poderia me processar. Eu fiquei indignado e fiz um recurso ao Conselho Universitário, porque era o órgão maior da universidade. E dizendo, eu sou diretor da faculdade, estou pedindo uma sindicância e estou sendo ameaçado por conta disso. Só a investigação no CRM durou 2 anos. No Conselho Federal de Medicina, os médicos Pedro Henrique Torrecilas, Rui Noronha Sacramento e Mariano Fiori Júnior também foram absolvidos das acusações. O caso também foi alvo de uma CPI em Brasília em 2003. A investigação policial e a conclusão do inquérito do Ministério Público demoraram 10 anos. Durante todo esse tempo, os réus também recorreram até a última instância e aguardaram o julgamento em liberdade. Na próxima segunda-feira, os médicos vão sentar pela primeira vez no banco dos réus, aqui no Fórum de Taubaté, acusados de homicídio doloso eventual, pois, segundo o processo, eles teriam antecipado a morte de 4 pacientes que tiveram os órgãos doados, com autorização dos familiares entre setembro e dezembro de 1986. Perícias concluíram que essas pessoas não tinham o diagnóstico seguro de morte encefálica, que ampara a cirurgia para a retirada dos órgãos. Ao todo, 17 testemunhas foram convocadas para o júri popular, que pode durar até 4 dias. Pelo mesmo crime, também foi denunciado o médico Antônio Aurélio de Carvalho de Monteiro, que morreu no início do ano. Desde a confirmação do júri, o trabalho da defesa é intenso. São pilhas e pilhas de documentos que concentram também muitas provas a favor dos médicos. A acusação tem o ônus da prova. E como o crime de homicídio é matar alguém, e por alguém eu entendo ser vivo, produto da concepção da mulher, o Ministério Público teria que provar que as vítimas estavam vivas quando elas foram submetidas às nefrectomias. Não há nos autos prova alguma disso. Apesar das denúncias, os médicos negam qualquer irresponsabilidade no exercício da profissão. Quem tinha direito de ter acesso aos prontuários depois que isso caiu na mídia e foi encaminhado para o CRM, não teve acesso. Eu não pude ter acesso porque os prontuários não estavam no hospital. O Dr. Rui Sacramento não pôde ter acesso porque não estavam no hospital. E nós tínhamos direito de ter acesso porque éramos médicos atuantes. As únicas pessoas que não tiveram acesso aos pacientes, que não cuidaram dos pacientes, essas sim tiveram acesso aos prontuários. E essas foram as que fizeram a denúncia. Para que esse paciente chegasse a ser um doador de órgão, para que esse morto com morte encefálica fosse
fosse doador de órgãos, todos os pacientes foram vítimas ou de acidentes muito graves, acidentes físicos ou vasculares, né? Um derrame ou um traumatismo craniano grave. E todos eles estavam internados numa UTI, sob cuidados de uma equipe de intensivistas que acompanhava diariamente, hora a hora, minuto a minuto, o que estava se passando por monitores e por exame direto. São 5 equipes que fazem essa constatação, o que causa grande estranheza para todos nós, é o vulto que isso tomou, portanto, por conta da denúncia ter sido feita por um único médico que nunca viu nenhum desses casos. Eu era médico plantonista, neurocirurgião plantonista. Então, o médico intensivista, depois de ter feito o diagnóstico de morte encefálica, nos convocava para confirmar, através do exame neurológico clínico, e, se necessário, um exame complementar, ou suplementar, como nós chamamos na época. Entre as testemunhas, um dos depoimentos mais polêmicos deve ser da técnica de enfermagem Rita Maria Pereira. Na época, ela afirmou ter presenciado a agonia de um paciente durante a cirurgia de retirada do rim e que a morte da vítima teria sido provocada por um dos cirurgiões. O doutor Pedro Henrique, o que ele fez, né, depois que tiraram os 2 rins do paciente, ele pegou o bisturi e furou o peito do paciente e o paciente parou de se movimentar. Essa pessoa, novamente, eu espero que ela esteja lá no júri, que ela dê a sua testemunha e que ela comprove, primeiro, que ela esteve no centro cirúrgico, que não há comprovação nenhuma que essa pessoa esteve no centro cirúrgico, nenhuma. Eu estava na sala de cirurgia, sim, e eu nunca vi essa senhora, nem sei quem ela é. Em Jacareí, a polícia apreendeu ontem à noite 30 quilos de cocaína no Jardim Primavera. A droga seria vendida no Rio de Janeiro. 4 pessoas foram presas e os acusados vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Vamos agora falar de estradas e você vai conferir aí imagens da Ecopistas, quilômetro 19 da Ayrton Senna. Bom, em todo o trecho, aí não chove, mas na rodovia Presidente Dutra a gente tem informações de que chove, a pista segue escorregadia. Ainda falando da Via Dutra, hoje pela manhã, uma criança de 5 anos morreu depois que o motorista do carro em que ela estava perdeu o controle e capotou na altura da rodoviária nova de Taubaté, no quilômetro 105 na pista sentido Rio de Janeiro. Taubaté realiza a primeira conscientização, é isso mesmo. A intenção desse evento é promover a adoção responsável e o respeito pelos animais. Nesta feira não é preciso dinheiro. Carinho é a moeda de troca. E não é difícil se apaixonar por esses bichinhos. O abraço apertado de Rafaela não deixa dúvidas de que foi amor à primeira vista. Perdi minha cachorrinha, ela tinha 18 anos essa semana e faz muita falta um bichinho em casa. Então eu vim arrumar outra amiguinha. Quem não veio se apresenta nas fotos e também no vídeo. Todos são cães e gatos abandonados e que agora procuram um novo dono. Em Taubaté, cerca de 200 animais por dia são deixados nas ruas. O principal do nosso evento é a conscientização, a educação. Nós conscientizamos a posse responsável, o porquê de cuidar bem do seu animal, o seu cão, o gato e o animal em geral. Estela também se apaixonou e prometeu ser a melhor amiga do filhote. Dar bastante amor, carinho, não abandonar e não maltratar, porque judia muito. Vai ficar com você até o resto da vida dela? Ah, com certeza. A feira vai até amanhã às 8 da noite no Taubaté Shopping. E veja em instantes os detalhes da expedição Rio Vivo na Serra da Mantiqueira. A gente volta já agora 8h.